Fala rapaziada, Luffy na área, esse daqui vai ser o primeiro vídeo do canal no YouTube. Eu acredito que esse vídeo vai ser por onde o canal vai se guiar para a coisa acontecer. Então, esse vai ser um canal onde eu emito a minha opinião acerca de muitas coisas, através da minha vivência, da minha experiência. Então, não tô procurando engajamento, seguidores, nem monetização. Se acontecer, amém, vai ser muito bom e bem-vindo. Mas é isso, vou responder algumas perguntas aqui que pra mim são muito válidas. Não perguntei pro ChatGPT, já é uma coisa que eu tenho na minha cabeça e são perguntas que muita gente já me fez acerca de Bíblia, geopolítica, economia, política. Então eu vou tentar ser um pouco transparente aqui e expor a minha opinião pra vocês, tá bom? Então bora lá, vamos lá pra primeiríssima. Então a primeira pergunta aqui é: onde está o Éden? E a resposta: não sei. Cara, eu acho que as pessoas têm uma pira muito maluca de querer encontrar algumas coisas que fazem parte da arqueologia bíblica, que elas se perderam porque Deus quis que elas se perdessem ou que elas se mantivessem oculto, como por exemplo o Éden. A Bíblia fala também que o corpo de Moisés foi escondido, porque senão a galera ia idolatrar. Imagina só, Moisés subiu no Sinai, passou ali um tempo, quando ele voltou o povo já tinha feito um cordeiro, sabe, para adorar, um bezerro de ouro para adorar. Então deixa esse negócio escondido. Onde está o Éden? Não sei. Onde está a Arca da Aliança? Não sei. Para de procurar. Você não vai achar e não existe poder místico superficial que vai abrir portais interdimensionais para você conseguir conquistar o mundo. Inclusive isso daí foi uma coisa, eu nem sei o que pode ou o que não pode falar aqui no YouTube, mas se você não sabe, os nazistas eles tinham um departamento exclusivo só para procurar esses artefatos que para eles eram místicos, poderosos, e que com isso eles iam conseguir dominar o mundo. Por exemplo, a Arca da Aliança ou a lança que feriu o coração de Jesus, tá? Então, onde está o Éden? Não sei. Onde está a Arca da Aliança? Não sabemos. Não está na Etiópia, não está. Deus guardou a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança era tipo o trono que ele descia e sentava aqui na terra, tá bom? É basicamente isso. Caraca, tô pensando aqui o que eu consigo falar com vocês mais, mas a minha mente ela vem tanta coisa, anime, geopolítica. Vamos falar de geopolítica então? Vi ontem um vídeo do pastor Daniel Lopes, que ele faz um react sobre uma notícia em que o Elon Musk dá a sua interpretação daquilo que é Deus. E cara, quando a gente fala do que um cara influente, trilionário, pensa sobre Deus, é difícil, porque a gente sabe que o único que possui as características de onipotente, onisciente, onipresente, isso é, tá em todo tempo, a todo momento, em todo lugar, é Deus. O diabo, como um anjo caído, igual fala lá em Apocalipse 12, quando ele cai, ele leva consigo a terceira parte dos anjos com a sua cauda, né, fazendo alusão à queda do dragão. Ele leva consigo, e ele era um querubim, então você tem querubim, serafins, arcanjos, tem um monte de classe angelical no céu, inclusive as hebraicas, né, os ofinins e por aí vai. Quando a gente ouve um cara desse falar, a gente esquece que o diabo ele é regente dessa terra, ele é príncipe dessa terra, ele tá fazendo alguma coisa. E eu, como empresário, posso te dizer que eu não faria coisas pequenas. Eu até faço coisas pequenas, mas como empresário eu estaria fazendo coisa grande. O que eu quero falar com isso? O diabo deve estar em algum lugar do mundo fazendo alguma coisa grande. Quem fica aí atordoando a nossa vida são esses demônios que caíram com ele, essa terceira parte dos anjos do céu. Então vamos lá, quando a gente escuta de um cara que não tem padrões de vida cristãos falar sobre a opinião dele acerca de quem Deus é, isso levanta no mínimo um certo medo. Porque, pô, pensa só, eu não tenho prioridade nenhuma pra falar de medicina porque eu não sou médico. E aí eu vou ouvir de um cara que não tem prioridade nenhuma de falar de Deus acerca de Deus. Isso gera um pouco de medo e incerteza em vários cenários diferentes, porque a gente sabe que a grande elite, ela tá envolvida com muita coisa assim que é no mínimo de se desconfiar, né? Várias notícias, como a ilha do Jeff, como é que o pastor Daniel Lopes fala? Jefinho Frankenstein, né? É muito difícil você parar. Qual que é o grande problema disso? Qual que é o grande X da questão? E eu não quero ser muito prolixo na minha fala acerca disso. É que é um cara extremamente influente falando de uma coisa que ele não sabe, ou de uma coisa que ele sabe muito bem,
porque, igual eu falei, o diabo tá regendo coisas grandes. Eu acredito que o diabo deve estar em algum país muito potente, tramando, fazendo alguma artimanha muito grande. Lembra que o diabo é um querubim, a Bíblia não fala que outros querubins caíram com ele, mas a terceira parte dos anjos do céu caem. Cara, querubins devem ter caído, serafins devem ter caído e arcanjos devem ter caído, sabe? Então, o diabo, ele tá fazendo alguma coisa grande, influenciando coisas grandes. O diabo não é bobo. Se você é uma pessoa, e isso é um paralelo que eu faço muito legal. Eu não falo outro idioma, né? Eu tento arriscar alguma coisa no inglês, entendo o espanhol quando alguém fala, mas se você considera uma pessoa poliglota, uma pessoa inteligente, imagina o diabo, que no mínimo fala todos os idiomas, né? O diabo é muito inteligente, a gente precisa desmistificar essa questão de que o diabo, ele é burro. Obviamente nós temos as nossas armas que são espirituais, a nossa luta não é contra carne nem osso, mas cara, o diabo, ele deve estar aí fazendo alguma coisa grande, usando os seus fantoches para poder influenciar pessoas, inclusive dando a opinião sobre quem Deus é na ótica ou no ponto de vista dele. Por isso que é muito perigoso a gente ouvir, por exemplo, Elon Musk falar que ele sabe que existe algo que criou, mas que ele não consegue ter certeza daquilo que criou todas as coisas. Fica muito subjetivo, te leva para uma linha de pensamento que você pode pensar aquilo que você quiser sobre Deus, e não dá para pensar aquilo que eu quero sobre Deus, porque Deus não é aquilo que eu penso ou aquilo que eu quero que ele seja. Deus é aquilo que ele é. Nós devemos conhecer Deus, e só tem um jeito de conhecer Deus, que é através de uma intimidade plena e genuína na leitura da palavra e buscando ele num quarto secreto. Por isso, meus amigos, quando você vê um grande nome sendo artístico, música pop, um cara que é bilionário, seja lá quem for ou o que for, dando a sua opinião acerca de quem Deus é, liga um alerta. Saca? Liga um alerta e fala assim, pô, deixa eu investigar a vida desse cara, porque a palavra de Deus fala que vos conhecereis pelos seus frutos. Cara, se é uma pessoa que não tem fruto nenhum, e dinheiro não é fruto, grava isso na sua cabeça. Dinheiro não é fruto, prosperidade não é fruto. Existem muitas pessoas iníquas que têm dinheiro e são prósperas, e existem muitas pessoas que não têm absolutamente nada, que têm uma fé maior do que um grão de mostarda. Entende? Então, assim, quer saber se a opinião daquela pessoa, que aquela pessoa está emitindo acerca de Deus, é relevante para você ou não? Olha os frutos dessa pessoa, tá bom? Eu acho que essa foi a minha fala um pouquinho espiritual sobre geopolítica, mas eu também vou falar sobre geopolítica no contexto geral. É porque agora não tem nada acontecendo no cenário. O Bitcoin tá caindo, tá oscilando, o ouro subiu. Acho que isso por hora é irrelevante, tá? Tem um monte de canal no YouTube que fala sobre isso. Galera, e por último vai uma indicação de filme aí muito bom. Eu sei que todo mundo assina Netflix, Prime, ainda mais agora com a queda lá dos aparelhinhos BTV da vida, né? Mas eu queria deixar uma recomendação muito forte e boa pra vocês. Apple TV. Apple TV tem séries que te fazem minimamente pensar. Acabou a luz ali do fundo. Que te faz minimamente pensar. E Ruptura, por exemplo, é muito bom. Eu ia fazer uma indicação, tô fazendo duas. Assista Ruptura, tá? Eu tô entrando numa vibe da minha vida que eu sempre fui um cara que gosto e gostei muito de comédia. Ainda é minha preferência de filme, mas suspense tem ganhado um lugar no meu coração. E Entre Montanhas é um filme muito bom. Entre Montanhas é um filme que te leva um pouquinho para aquela vibe de filme dos anos 2010, talvez até um pouco 2007. Ele é com o Miles Teller e a Anya Taylor-Joy. Fenomenal. Sem dar muito spoiler, algo que já tá no trailer. Esse filme, ele é uma mistura, na minha opinião, de The Last of Us, Piratas do Caribe e um pouquinho de John Wick, pela cenografia das lutas. Então é um filme muito bom, que te leva para aquela vibe de desligar a suspensão da descrença, que eu acho que tem sido muito difícil a gente conseguir fazer nesses últimos tempos, porque o making off deu uma zoada, sabe? Eu acho que quando você descobre como os filmes são feitos, eles perdem um pouco a magia.
E entre montanhas ele faz você desligar um pouquinho da suspensão da descrença e voltar para aquele lugar onde você não conhece nada ou não sabe como nada é feito, sabe? Por mais que você saiba que talvez aquele lugar não exista, aquilo é um cenário e etc. Mas ele te remete àquela sensação da primeira vez que você assistiu Piratas do Caribe. Se é que você assistiu Piratas do Caribe. Ele te leva para um pouco de angústia, como no The Last of Us. Pô, o que será que vai acontecer? O que será que vai sair daquele buraco? E ele te deixa um pouco em êxtase com a cenografia que lembra bastante a cenografia de John Wick, que pra mim, disparadamente, é uma das melhores cenografias de filme de ação. Então eu deixo essa dica de filme pra você. Vou tentar dar sem tentar dar spoiler aqui, mas também dar spoiler de uma parada que lançou aí há um ano é um pouco difícil, né? Mas existe um abismo, criaturas dentro desse abismo, e esse abismo é defendido por duas grandes nações, vocês provavelmente já devem saber quem são. Elas defendem esse abismo para que as coisas que estão dentro dele não saiam. Só que uma nação não pode interagir com a outra, só tem um sniper de cada lado, e eles começam a trocar interações. Assiste, volta aqui no comentário, fala o que você achou, se eu tô certo, se eu tô errado, se o filme é um filme que eu dou uma nota 9. Mas 9 é uma nota muito alta, mas cara, o filme é bom. É um filme que te leva, talvez eu tenha uma memória afetiva muito boa, sabe, com essa época, porque era a época que ainda valia a pena ir pro cinema. Ainda valia a pena você pegar uma fila para assistir um filme. Ainda era a época que você ficava empolgado por saber que ia sair um filme, tá bom? Rapaziada, esse é o primeiro vídeo do canal, espero que tenha ficado bom. Eu não sou um cara que sei mexer com edição, então provavelmente vai ter uma edição aqui muito tosca, tá? Vou vir aqui, gostei de gravar, cara, achei que ficou legal, me senti como se eu estivesse falando com alguém. Se você for um hater que tá vindo aqui encher o saco, eu não vou ler seu comentário, ou eu vou ler seu comentário e vou cagar pra você, tá? Porque eu escuto vários caras que gravam vídeo falar que eles acabam ficando doentes mentais porque eles não sabem lidar com haters, e eu não tô gravando isso daqui porque eu quero dinheiro, eu não preciso de dinheiro. Na verdade todo mundo precisa de dinheiro, mas eu não sou um cara dependente de dinheiro, nunca fui apegado. Tô fazendo isso aqui por hobby, tô fazendo isso aqui porque eu acho que dentro de mim nasceu uma necessidade de começar a expor a minha opinião, pensando que algumas pessoas podem ser transformadas por ela. Lembra que eu falei ali no tópico anterior que eu conhecerei vocês pelos seus frutos? Hoje, na minha condição, eu não consigo sair para ir para África, para ir para China. Eu até posso fazer um bate e volta para pregar o evangelho, mas aqui eu acho que eu vou alcançar muito mais gente. Então tá bom? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, manda esse link aqui pra alguma pessoa que vai curtir o vídeo. Eu não sei como que eu vou seguir, mas eu acredito que esse daqui vai ser o norte desse canal, tá bom? Um beijo e tchau!